Fala você, simbora trabalhar. Então vê, essa aulinha é uma aulinha mega curta, tá? Bem pequenininha, só para falar do experimento de Griffith. Experimento de Griffith que vai comprovar, aí, no caso, um tipo de reprodução bacteriana, que é a transformação. Só lembrando rapidinho, tá? Como é que seria essa forma de reprodução bacteriana? Lembra de que quando a gente fala de reprodução é complexo, alguns autores nem consideram que a reprodução ela é sexuada na bactéria, né? Mas sim uma forma dela criar variabilidade, né? Como transdução, transformação e conjugação. Transdução tem a participação do vírus, transformação, no caso, vai pegar material do meio e conjugação é uma bactéria com outra, tá? Então o experimento de Griffith ele vai mostrar justamente a transformação bacteriana. Tem autor que chama isso de reprodução sexuada e tem autor que chama isso, na verdade, de aquisição de variabilidade, tá? E para mim, tanto faz, isso aí não tem que decidir, você tem que... Não, veja a questão, como ela vai conduzir você e acerta. Simplesmente isso, tá bom? Então, nesse caso, o que vale é o gabarito correto e você consegue discernir isso em uma questão ao ler ela. Se ele falar, reprodução sexuada bacteriana, pode ser, tarará, você considera que é reprodução sexuada. Se ele disser que não existe reprodução sexuada, mas sim formas de criar variação na bactéria, você considera como sendo formas de criar variação, tá bom? Então vamos lá. Quando o Griffith vai fazer, no caso, o experimento dele, né? Então ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar uma bactéria, tá? Então ele vai pegar aí, no caso, o Pneumococcus, e ele vai pegar um Pneumococcus encapsulado e um não encapsulado. O que acontece? É muito simples, ele vai pegar aqui um encapsulado, ou seja, com cápsula, e um não encapsulado. Então eu vou botar aqui assim, e vou botar o ribossomo, aqui assim, vou botar aqui o ribossomo, e aqui eu vou botar a cápsula. Pronto, então veja só. Aqui eu vou botar que é um encapsulado. Lembra que cápsula ela é de glicoproteína, tá? Então ela é mucilaginosa, então ela vai dar uma potencialidade à bactéria maior, tá? Então aqui, por exemplo, ela pode ter um maior nível de adesão, beleza? Em relação à bactéria que não tem a cápsula. E além disso, ela vai ter dificuldade de reconhecimento, por exemplo, do sistema imunológico, né? Então ela tem uma capacidade de infecção maior. Então quando a gente fala isso aqui, ele insere isso aqui no ratinho, vou mostrar a figura depois, tá? Mas só pra gente, no caso, fixar mesmo. E insere isso aqui no ratinho, tá? Então veja só, ela coloca a não encapsulada e a encapsulada. Nesse caso, o que é que acontece? Esse ratinho aqui, ele morre e esse ratinho aqui, ele fica vivo. E aí ele diz, olha, a encapsulada, ela é capaz de matar o rato porque ela está com cápsula. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa bactéria aqui, tá? Ele coloca ela no recipiente e aumenta a temperatura. Então aumenta a temperatura, fazendo com que essa bactéria fique morta. Então ela está morta e encapsulada, tá? Então aqui ela morreu, essa bactéria. Então aqui ela está morta. Por conta da temperatura, logicamente, o processo de fervura. E ele vai e insere ela morta no rato, tá? E aí bota no ratinho. E aí esse ratinho, ele fica vivo. Provando que realmente a bactéria encapsulada é quem está matando o rato. Porque quando ele matou ela com aumento de temperatura, ela não conseguiu matar o rato e ele ficou vivo. Tudo bem. O que foi que ele fez então? Para mostrar a capacidade de transformação bacteriana, ele pegou essa bactéria aqui, esse Pneumococcus não encapsulado, jogou no recipiente da bactéria que estava morta e deixou lá por algum tempo. Depois, ele pegou essa bactéria e viu que ela estava encapsulada. Essa bactéria estava encapsulada. Ao colocar no ratinho, ele morreu. E aí, qual foi a conclusão dele? Que essa bactéria conseguiu pegar material genético da encapsulada morta e aí, consequentemente, fez com que ela se tornasse encapsulada. Então, ela pegou esse material genético aqui, aderiu ao material genético dela e ela conseguiu produzir uma cápsula. Então ela não roubou a cápsula, ela roubou o material genético produtor de cápsula. E aí ela conseguiu sintetizar a cápsula porque ela fez esse processo de transformação. Tá? Então, são todas as bactérias que fazem transformação? Não. É qualquer fragmento de DNA que ela vai conseguir pegar do meio? Não. Né? Então tem que ter a recombinação, tem que ter a capacidade, logicamente. Mas o que importa é que ela consegue em muitos casos, tá? E não precisa decorar gênero de bactéria, muito menos quais são os fragmentos de DNA, isso não existe. Mas é a capacidade que ela tem de pegar esse material genético do meio. Isso é muito perigoso, né, pra gente, porque bactérias mortas, por exemplo, na nossa garganta, em contato com bactérias vivas, as vivas podem pegar o material genético da morta e sofrer o processo de transformação.
tá? Então isso daí seria uma capacidade de criação de variabilidade. Beleza? E para finalizar, eu vou para a figurinha, vou mostrar a figurinha desse experimento de Griffith e a gente então finaliza a nossa aula, tá bom? Então vamos lá para a figurinha. Pronto, então aqui a gente tem a figurinha do experimento de Griffith, tá? O que é que acontece? Aqui você tem o quadro 1, 2, 3, 4, então o que é que acontece? Só o que eu falei, ó, a linhagem encapsulada, aí essa linhagem encapsulada vai ser injetada no ratinho e ele morre. A bactéria não encapsulada, ela vai, no caso, ser injetada e o ratinho sobrevive, mostrando então que essa bactéria é muito mais nociva do que a bactéria sem cápsula. Quando ele vem aqui, ó, 3, ele pega a bactéria que é encapsulada, tá? E ferve, matando ela. Injeta no rato e mostra que ele, no caso, não morre, ou seja, não teve uma ação dessa bactéria, logicamente porque ela foi destruída, ela está morta. Só que ele pega a linhagem sem cápsula viva, coloca junto desse recipiente que tem cápsula morta, e essa bactéria ela vai e consegue gerar a cápsula. Por que ela conseguiu gerar a cápsula? Porque essa bactéria, ao entrar em contato com esse meio e as bactérias mortas, ela pega o DNA e vai conseguir sintetizar a cápsula de glicoproteína. Quando ela sintetiza a cápsula de glicoproteína, ela era uma linhagem sem cápsula, mas agora ela se tornou uma linhagem com cápsula. E a consequência disso foi o quê? A morte desse roedor. Então imagina que você pega uma bacteriose com essa bactéria, mas que você tem essa bactéria morta na sua garganta por algum motivo. Consequentemente, essa daqui ela vai encapsular e, consequentemente, vai gerar um processo de infecção muito mais grave do que seria anteriormente. Então é muito perigoso bactérias que estão no meio, elas conseguirem pegar o material genético porque elas podem sofrer recombinação. O homem, com a expertise desse processo, quando ele entendeu esse processo, ele disse, caramba, então se eu botar um DNA humano e essa bactéria conseguir aderir a esse DNA humano, ela poderá produzir proteína humana. E aí, dito e feito, né? Então pode fazer um processo de transgenia, que é a tecnologia de DNA recombinante, onde você usa o DNA humano e essa bactéria consegue absorver ele e inserir no material genético dela, produzindo proteínas humanas, como por exemplo a insulina, o hormônio STH. Então você cria uma colônia de bactéria toda transformada, lembra que o nome do processo é transformação, então ela está toda transformada e aí, consequentemente, ela consegue produzir os hormônios, por exemplo, humanos, tá? E aí ela me perguntou, ô Bara, eu posso considerar, já estou conjecturando aqui uma dúvida, eu posso considerar que isso é uma recombinação? Olha, recombinação não, porque tem, logicamente, essa questão da meiose, tem a questão da permutação, crossing over, troca de pedaços, então a palavra recombinação, dependendo de como ela é usada, é errado. Mas eu posso dizer que é uma mutação, mutação também não, porque mutação é algo aleatório, aqui não foi aleatório, ela pegou. Então, na verdade, é uma geração de variabilidade, tá? Ela criou uma nova variável dessa bactéria. Ô, Bara, mas ela no caso é encapsulada, então aqui tem a cápsula, não é uma nova variável, não, ela é uma sem cápsula que agora tem capacidade de produzir cápsula, então ela sim é uma nova variável. Gerou variabilidade. Alguns autores chamam isso de reprodução e outros chamam de aquisição de variabilidade. Tranquilo? Então era basicamente isso que eu tinha para dizer para vocês no experimento de Griffith. Espero que você tenha entendido e agora é partir para os exercícios. Valeu, abraço e até a próxima.